Tô com o microfone novo aqui que eu tô testando pra fazer esse episódio. Confesso que eu tô um pouco apavorada, porque eu não sei como é que isso vai ser. Esse microfone é bem sensível, ele é bem alto. Não sei nem se tá muito alto. E eu tô com medo de ter que fazer tudo de novo. Mas a gente vai descobrir isso no final desse podcast, né? Quando eu estiver editando. Então, oremos, irmãs. Final de ano, último episódio do ano, última semana do ano. Quando esse episódio sair, vai ser a última semana do ano. E assim, gente, eu não vou ficar falando aqui sobre coisas muito profundas, porque ninguém aguenta mais, né? Ninguém aguenta mais pensar, ninguém aguenta mais trabalhar, ninguém aguenta mais tentar ser produtivo, cumprir aquelas metas que a gente prometeu que ia cumprir no ano passado e a gente não chegou nem perto delas, né? Que a gente vai deixar pro próximo ano, se Deus quiser, no próximo ano a gente, né, aí vai. Mas o fato é que eu fiz até um vídeo no TikTok semana passada falando sobre isso, que dezembro, principalmente ali as duas, três, no caso são as duas, três primeiras semanas de dezembro, elas são tipo a sexta-feira do ano, entendeu? Mas não é sexta-feira o sexto. É a sexta-feira naquele horário entre 3 e 5 horas da tarde, em que você ainda está trabalhando, você ainda está estudando, você teoricamente ainda tem que ser produtivo para a sociedade. Só que você não tem mais nada para oferecer. Você já está ali, já escrevendo e-mail falando, isso aí a gente vê segunda-feira, né? Você já tá mandando todos os e-mails com aquela coisa de, então segunda-feira a gente volta nisso aqui. Porque você não quer fazer mais nada. Você sabe que ninguém ao seu redor quer fazer mais nada, mas tá todo mundo fingindo que tá fazendo alguma coisa. Porque a alternativa seria o quê? Você olhar e falar, bom, já que eu terminei de fazer tudo que eu precisava fazer hoje, então eu vou dar uma adiantada no que precisa ser feito na segunda-feira. Mas aí você pensa, pra quê? Porque assim, você já tá cansado, são 4:30 da tarde de uma sexta-feira, já bate a hora do sexto, você já pode ir embora. E aí você vai começar a resolver os BO de segunda-feira sabendo o quê? Que segunda-feira vai chegar. E você vai ter que resolver aquilo segunda-feira de qualquer jeito. Não adianta você se enganar dizendo que você vai começar a adiantar as coisas na sexta-feira à tarde, como se isso fosse adiantar de fato a sua semana, porque não vai adiantar. Na semana seguinte você vai estar sobrecarregada do mesmo jeito. É basicamente isso que dezembro é nas 2, 3 primeiras semanas do ano, porque tá todo mundo de saco cheio, todo mundo já fez o que tinha que fazer no ano, as metas que deu pra cumprir já foram cumpridas, e as que não deram vão ficar pro ano que vem, você sabe que vai ficar pro ano que vem. E ao mesmo tempo, se você acha que tem coisas que você gostaria de começar, né, pra já dar adiantada das metas de 2024, ao mesmo tempo você pensa, putz, mas janeiro vai chegar, cara. E aí eu vou sair das férias, vou voltar de férias e eu vou ter que lidar com isso aqui tudo de qualquer jeito. Então, pra que eu vou começar agora? E aí fica todo mundo nesse limbo de não saber o que vai fazer da vida. Tá todo mundo completamente improdutivo, sem foco nenhum, mas a gente tá fingindo que a gente tá tentando, né? Então, assim, é uma comoção coletiva. Eu particularmente detesto essas semanas do ano. Eu gostaria de pular de novembro direto para Natal e Ano Novo, pra gente já resolver isso, matar isso. Até porque aqui nos Estados Unidos é frio, né? Tá frio no hemisfério norte. Então, assim, a galera não tá pensando em praia, viagem, férias. O que acontece aqui é que o pessoal tira o recesso de Natal, né? Entre Natal e Ano Novo. Ano Novo aqui nos Estados Unidos é a coisa mais cagada do mundo. É a noite mais depressiva do ano para qualquer brasileiro. Eu passei os primeiros 2, 3 anos da minha vida aqui nos Estados Unidos chorando copiosamente véspera de Ano Novo, porque véspera de Ano Novo sempre foi a noite mais legal do ano pra mim, tal qual provavelmente pra quase todos os brasileiros. Sempre gostei de uma festinha, uma praia, fogos, etc. Aqui até tem festa, mas gente, é muito cagado. Ano passado, eu decidi que eu ia numa festa de ano novo, né? E aí eu falei pro meu marido, eu falei, Steve, olha só, esse ano não tem essa de dormir antes da meia-noite, porque acredite, eu já fiz isso muitas vezes. De sair pra jantar e aí, tipo, não tem mais nada pra fazer, vamos dormir. Tá frio, a galera já deu, ninguém realmente tá saindo, não tinha nenhuma festa necessariamente pra ir, eu ia dormir. E é triste, né? Então eu pensei, não, esse ano a gente vai... Falei, 2023 vai ser o meu ano, 2023 é o ano do Trintô, é o ano que eu vou voltar pro Rio, ficar 6 meses lá, eu tenho que começar esse ano com o pé direito, a gente vai numa festa. Aí eu falei com uma amiga minha aqui, que também tinham várias amigas e tal, formamos um grupo até grande, acho que a gente era mais 20 pessoas, aí eles tinham reserva num restaurante, todo baladinha e tal, não sei o quê. Fomos pro restaurante, né? A gente jantou e era uma parte do restaurante, tinha uma balada. E aí, cara, tinha muita gente lá, tava bem cheio, enfim, o lugar tava acontecendo. E eu pensei, cara, é isso, esse ano vai ser o ano em que os humilhados finalmente vão ser exaltados e eu vou ter, né, uma virada de ano legal, mesmo que não tenha fogos de artifício, vai ser legal, ok.
Aí tá a gente dançando, né, na pista já, a gente já tinha terminado de jantar, obviamente, dançando, bebendo, começa a contagem regressiva, né, 10, 9, 8, aí, pô, você pensa o quê? Vai chegar no 0, vai soltar confete, purpurina, vai começar a tocar uma música muito louca. Não, não. Quando deu 0, em vez de começar, uou, sei lá, um David Guetta, alguma coisa bem brega assim, não, começou a tocar uma música que parecia que realmente a festa tinha virado um enterro, sabe? Começou a tocar uma música, tipo, motivacional, uma pegada meio carro de som dos anos 90, anos 2000, pra dar feliz aniversário, sabe? Aquelas ligações que você recebia de parente. Sua tia está te enviando uma mensagem de feliz aniversário, querida. Que hoje você tem. Aí fica tocando aquela musiquinha de fundo, né? Eu não sei qual é a música, mas é mais ou menos nesse briefing aqui. Então você imagina que foi isso, entendeu? Começou a tocar uma música nesse sentido e começou o DJ, sei lá, acho que era o DJ que tava falando, alguém tava falando. Que esse ano novo seja um ano de muitas realizações e que você consiga realizar todos os seus sonhos. A minha cara não negou a decepção, eu tava muito confusa. Eu fiquei olhando em volta e falei, que? E o pessoal, né, se abraçando, se dando, sei lá, um beijo de, né, meia-noite. Eu fiquei, cara, isso não tá acontecendo. E aí, me restou rir mesmo. Aceitei que os refrescos só vão chegar mesmo no dia que eu passar ano novo no Brasil. Que, se Deus quiser, tudo der certo, vai ser o próximo ano. Então, é isso. Mas o que eu tava falando, porque que eu comecei a falar disso, é que aqui a galera tem esse mood, sabe? De tipo, a gente vai tirar essa última semana do ano de folga e aí na primeira semana a gente já começa New Year, New Me, entendeu? Ano novo, novo você, metas e tudo mais. No Brasil eu entendo que a galera ainda tá mais de férias ali em janeiro, então continua aquela bagaceira. Aqui não tanto, né? Aqui já volta pra essa coisa de metas e de começar o ano. Então, pra mim, particularmente, já que eu tô aqui, eu tô nessa espera. De, tipo, eu tenho que esperar o ano acabar pra começar a fazer as coisas. Só que esse ano vai ser a primeira vez, o primeiro ano em muitos anos, assim, nossa, nem sei dizer qual foi o último ano que isso aconteceu, em que eu não vou trabalhar entre Natal e Ano Novo. Todos os outros anos, trabalhando em mundo corporativo aqui, tipo, eu tinha folga no dia 25 e 26, mas aí do dia 27 até o dia 30 a gente tinha que trabalhar, e aí 31 e 1 não trabalhava. Você imagina um trabalho de escritório nessa última semana do ano. Cara, não tem absolutamente nada pra fazer. E eu tinha que ir pro escritório, porque não era nem home office, então eu tinha que ir pro escritório. Era muita tristeza, era assim, uma humilhação sem fim. E ano passado eu já estava trabalhando, né, com o meu próprio negócio, mas eu estava extremamente sobrecarregada, não tinha a menor possibilidade de parar, porque, enfim, eu estava fazendo mais do que eu dava conta na época. Então eu trabalhei também, né, nesses dias entre Natal e Ano Novo. E esse ano eu falei, não, esse ano a gente tá tirando folga. Eu tô até com uma lista de coisas que eu quero fazer nos 10 dias que eu vou ficar de folga agora, final de ano. Eu não vou viajar pra lugar nenhum, quer dizer, eu vou viajar. No Natal eu tô indo agora pro Texas, que é um estado aqui do lado do Arizona mesmo, mas vou pegar um voo, a gente vai pra Dallas, porque a irmã do meu marido mora lá, e aí uma das irmãs dele, e aí a gente vai pra lá, outra irmã dele também vai pra lá, todo mundo vai se encontrar ali e passar o ano novo na casa dela. Quer dizer, ano novo não, o Natal na casa dela, né? Então eu vou viajar, mas vai ser coisa rápida, vai ser do dia 23 ao dia 26, 26 eu já tô de volta, e aí a minha ideia é conseguir ficar de folga até o dia, sei lá, 2 a 5. Eu tô tentando muito dar adiantada em tudo pra ficar até dia 5 de folga. Não sei se vai rolar, mas no mínimo até dia 2 de janeiro a gente vai ter folga e eu estou muito animada. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu já falei, esse episódio vai ser sobre amenidades. Haja visto o título que você já olhou aí. A gente vai falar sobre amenidades. Eu vou conversar sobre como foi o ano pra mim. Aí você reflete como foi o ano pra você. Eu vou dar dicas, tá? Dos livros que eu li e mais gostei esse ano, os filmes que eu mais gostei, as séries. Então você fica aí pras minhas diquinhas também, caso você não tenha visto ou lido alguma dessas coisas, você pode fazer isso nas suas férias. Entendeu? A gente vai fazer um debriefing. Ai, que palavra ridícula em inglês. Mas a gente vai fazer só o que foi 2023, entendeu? Porque eu acho que é legal a gente pensar um pouquinho sobre o ano que se foi, antes da gente começar a entrar ali nas metas, né, do ano seguinte, tudo que a gente quer que aconteça. Obviamente, eu também gosto de tirar esse tempo, né, e é uma das coisas que eu vou fazer nas minhas férias, é terminar o meu quadro dos sonhos. Se você não sabe o que é isso, quadro dos sonhos,
eu postei um vídeo no TikTok explicando como que faz, o que que é. Mas assim, só para você entender, é basicamente você escrever uma lista de todas as suas principais metas e sonhos do ano, e aí depois você vai no Pinterest, você procura imagens que tenham a ver com essas coisas que você tá pensando na sua cabeça que você quer, e aí pode ser foto, um quote, sabe? Tipo, frases motivacionais, afirmações, enfim. Aí você salva aquelas imagens todas e você cria uma colagem. E aí você pode imprimir e fazer um quadro de verdade, deixar na sua parede para você poder visualizar aquilo, ou você pode fazer que nem eu faço, que é você faz um digital mesmo, você joga lá no Canva, você cria a montagem ali e coloca de fundo de tela no seu celular. Para mim faz muito mais sentido, porque primeiro que, cara, porra, mó rolê você ter que ficar imprimindo o negócio, fazendo colagem. Eu, particularmente, não sou uma pessoa boa em artes manuais, então não conte comigo pra nada. E, cara, o celular é a coisa que eu mais olho no dia inteiro, a verdade é essa. Eu abro meu celular 1 milhão de vezes. Então, eu abri meu celular e toda vez que eu abrir meu celular eu visualizar aquelas coisas que eu quero, olha, eu vou te falar, nos últimos 2 anos deu muito certo. Então, é uma coisa que eu quero fazer também. Mas eu gosto de pensar, né, do ano, o que que aconteceu, o que que eu fiz, deixei de fazer, porque é aquela coisa, né? Então é Natal e o que você fez? Na maioria das vezes a gente fez o que pôde, com aquilo que tinha, com a energia que dava, com a paciência que sobrou. Eu não sei vocês, mas comigo geralmente é assim. Mas esse ano, sinceramente, foi um ano de muitas conquistas. Cara, esse ano foi muito legal. E esse ano, uma das coisas que eu botei no papel, que eu aprendi, ou que pelo menos eu estou melhor em fazer, é celebrar as minhas vitórias e não me sentir prepotente por causa disso. Porque, como eu já tinha falado até em outros episódios, cara, 2022 foi um ano que eu trabalhei muito, muito, muito mais do que todos os outros anos, mais do que esse ano. Eu até trabalhei bastante nessa segunda metade do ano, mas nada comparado ao que foi ano passado. Ano passado foi completamente loucura e nada sustentável. Tipo, não é uma coisa que eu recomendo pra ninguém. Mas o fato é que o trabalho todo que eu coloquei ali no ano passado, eu consegui colher esses frutos agora, esse ano de 2023. Então eu consegui realizar muitos sonhos legais. Sonhos que eu tinha e sonhos que eu nem sabia que eram sonhos até se tornarem realidade. Porque eu já sabia que eu ia passar 6 meses no Brasil, mas nem nos meus maiores sonhos eu imaginava que seria na localização que eu tava, no apartamento que eu tava, ali em Ipanema, com a vista que eu tinha. Foi realmente, saiu do meu quadro dos sonhos de 2022 e foi direto pra minha realidade de 2023, não tem outra explicação. E isso me deixou muito feliz. Só que aconteceram surpresas totalmente inusitadas, que foi, por exemplo, a comunidade exponencial que eu ganhei em 2023. Então, muito obrigada por estar aqui. Eu já tinha, né, o meu Instagram, o Be Happy Lu, já desde 2017, já falei sobre essa jornada e tudo mais, mas eu tinha totalmente parado de criar conteúdo pra ele. Em 2022, eu desloguei ele do meu celular. Eu não tinha nem ele logado no meu celular. Eu acho que eu postei umas 2 ou 3 coisas ali no meio de 2022 e depois eu desisti, porque eu tava muito focada no meu negócio aqui nos Estados Unidos e eu, sei lá, não via sentido naquilo. Mas foi ali, início de janeiro, que eu postei o primeiro vídeo do Coisas que eu gostaria de ter ouvido no início dos meus 20 anos. Nesse dia que eu fiz esse vídeo, na verdade, eu estava me arrumando para fazer um outro vídeo que eu precisava fazer para uma marca aqui nos Estados Unidos, que eu tava trabalhando na época, mas eu tava tão cansada, tipo, eu tava num nível de burnout tão absurdo. Eu lembro que já tinham mais de 2 semanas que a minha mão não parava de tremer, e o meu olho também ficava tremendo, a pálpebra, sabe? Eu tava assim, numa estafa mental absurda, e aí eu liguei a câmera e falei, vou falar umas bobeiras aqui. O vídeo original, eu acho que tem mais de 20 minutos, porque eu falei muitas coisas que eu gostaria de ter aprendido no início dos meus 20 anos. Deixei no meu celular, menina, não fiz nada com aquilo. Deixei ali, esqueci que aquilo tava ali. Então talvez eu tenha gravado aquilo no final de dezembro, mas eu deixei no meu celular, acho que foi isso. E aí, em janeiro, eu trabalhando, procurando alguma coisa no meu rolo de câmera, encontrei o vídeo e falei, quer saber? Foda-se, vou postar. E postei o vídeo. E o vídeo, na verdade, ele não viralizou imediatamente. Eu postei, ele teve umas visualizações ok. As minhas seguidoras na época ficaram felizes de eu estar de volta aparecendo, já que eu tava completamente sumida. E depois de umas 2 ou 3 semanas, às vésperas de eu chegar no Brasil, sério, vésperas de eu chegar no Brasil, o vídeo viralizou, alcançou mais de 1 milhão de visualizações.
E eu comecei a ganhar muitos seguidores, e aí isso continuou, esse efeito cascada. E aí, em março, eu acho, eu já tava com 100 mil seguidores. Eu fui de, sei lá, 18 para 100 mil muito rápido. Eu fiquei muito feliz, porque eu comecei a sentir que eu tava encontrando uma comunidade de mulheres e meninas que eu conseguia inspirar, mas que também me inspiravam, em que eu conseguia ensinar, mas que também me ensinavam de volta, e as trocas começaram a ser muito legais. E obviamente que conforme você vai criando uma comunidade maior, você também vai recebendo mais oportunidades. Então, de repente, eu tava no Rio e eu tava recebendo convites de restaurantes super legais para eu conhecer, ou então de marcas querendo me enviar alguma coisinha pra eu experimentar. Enfim, a vida de influencer mesmo, gente, não tem que falar. E a verdade é que eu não tava esperando por aquilo. Aquilo realmente não tava na minha cabeça que aquilo ia acontecer, sabe? Eu imaginava que eu ia pro Rio, que eu ia estar ali morando onde eu já sabia que eu ia morar, porque eu aluguei apartamento, eu fechei aquele apartamento em junho de 2022, então eu sabia que eu ia estar ali. Mas eu imaginava que eu ia estar convivendo com outras pessoas, que acabou que não foram as pessoas, algumas delas, né, não foram as pessoas que eu mais vi. Eu achei que eu ia estar dividindo aquilo com uma amiga que não rolou, muito pelo contrário, a gente acabou, né, até falei mais sobre isso no episódio anterior, mas a gente foi meio que cada um pra um lado, e aí meu primeiro 2 meses no Brasil, fevereiro e março, foi bem difícil, porque foi eu vivendo esse luto, sabe, desse término, porque término de amizade é um término como qualquer outro. Quer dizer, na verdade, eu acho que é até pior que um término de namoro, sinceramente. Então eu chorei, eu fiquei na fossa. Só que ter um canal pra me manter criativa e me manter próxima, né, e aberta a novas oportunidades, como foi com o Instagram, e aí depois eu decidi criar o TikTok, e o TikTok também cresceu muito rápido, fez muita diferença, porque eu conheci muitas pessoas por causa disso, pessoas que também criam conteúdo, mas também pessoas que me seguem, meninas que me seguem, que viraram amigas minhas, e eu me senti mais confiante, sabe? Quando eu comecei a postar os vídeos e falar as coisas que eu falo e ver que as pessoas se identificam com aquilo e gostam e se sentem vistas ou compreendidas de alguma maneira, eu me senti mais confiante pra, no off, na minha vida mesmo, me apresentar pra pessoas e fazer amizades, porque eu sou uma pessoa super comunicativa, obviamente, mas eu sou tímida inicialmente. E assim, se tem uma coisa que eu tenho pavor é de chegar num ambiente em que eu não conheço ninguém e eu tenho que me apresentar pra fazer uma amizade. Cara, eu odeio. Eu fico muito sem graça e geralmente eu não faço isso. Só que eu decidi fazer esse tipo de coisa. Porque eu me senti mais corajosa, eu me senti mais aberta, eu me senti mais eu mesma, conforme eu fui ganhando esse espaço, ganhando a confiança de cada pessoa que me acompanha nas redes, conhecendo pessoas novas, né, no mundo real, que tinham a ver comigo, que tem a ver comigo, com a minha vibe de hoje em dia. Eu acho que 2023 foi realmente um fechamento de ciclos e a abertura de novos. O que faz todo sentido, porque foi também o ano que eu trintei, né? Então eu fechei o ciclo dos 20 e eu entrei no ciclo dos 30. Então eu acho que teve toda essa comoção do universo, sabe? Para que eu entrasse numa onda em que eu me sinto mais confiante e mais confortável em ser quem eu sou, sem me levar tão a sério e sem me preocupar tanto assim com o que as outras pessoas vão pensar de mim. E isso pra mim foi uma grande conquista de 2023 particularmente. E óbvio, 2023 também foi o ano que eu virei uma corredora. Foi o ano que eu descobri essa paixão pela corrida, foi enquanto eu tava no Rio que eu comecei a me aventurar em distâncias um pouco mais longas. Começou de uma maneira totalmente despretensiosa, eu só via a galera correndo na orla e eu pensava, nossa, todo mundo parece estar se divertindo tanto, por que eu não posso fazer isso, né? E fora que no início do ano, quando eu tava lá, eu tava sozinha, o Steve ainda não tinha chegado lá, eu cheguei no Rio quase 2 meses antes dele, então eu tava sozinha, passando por aquele processo de, né, triste, por conta dessa amizade. E aí eu comecei a correr à noite na orla. E isso me fazia muito bem, eu ficava menos triste, dava uma arejada, eu organizava os meus pensamentos. Quando ele voltou quando ele chegou no Brasil, no Rio, a gente começou a correr junto aos domingos, porque eles fecham a orla, e aí aquilo virou o nosso programa de domingo, e de repente, né, em junho eu corri 10 quilômetros, e aí nunca mais fui a mesma. Amanhã eu tenho uma corrida de 15 quilômetros, ano que vem eu tenho planos de fazer uma meia maratona, fazer uma maratona, então foi o ano que eu descobri um hobby de um jeito que eu nunca tinha vivido antes, que é uma coisa que eu faço por mim, pra mim, que não tem nenhum retorno financeiro, que não é relacionado com estética,
que é simplesmente pra mim, que me faz muito bem mentalmente, fisicamente. Então, assim, muito feliz com isso. Foi o ano, obviamente, que eu criei esse podcast. Demorou? Demorou. Porque, assim, enquanto eu tava no Brasil, eu recebia muitas mensagens de meninas já falando pra eu criar um podcast, mas eu já sabia que isso era uma coisa que eu ia fazer quando eu voltasse pros Estados Unidos, porque eu ia ter mais tempo pra entender como é que fazia. E eu vou te falar, o bichinho da perfeição, ele tentou me sabotar. Eu fiquei ali uns 2 meses inventando desculpinha pra não começar, porque eu achava que eu tinha que ter um equipamento melhor, que eu tinha que entender não sei o quê, que eu precisava de uma câmera específica, que eu precisava... Até chegou uma hora que eu falei, cara, a gente vai fazer do jeito que dá. A gente tá com esse microfone aqui, a gente tem esse fone aqui, a gente vai pegar o celular, e é isso. É o que tem pra hoje. Se as pessoas se identificarem com o que eu falo, o que importa é elas se identificarem com o que eu falo. Como isso vai acontecer? No caminho a gente vai melhorando. Então, por exemplo, agora, depois de, 3 meses de podcast, eu tô com um microfone novo, que se Deus quiser é um bom microfone. A gente vai descobrir isso no final desse episódio. Eu fiquei muito feliz com o retorno. Provou pra mim mesma que o meu perfeccionismo, na verdade, nada mais é do que uma maneira de procrastinar e de inventar desculpas para não começar a ir de encontro aos meus sonhos, aos meus projetos, muitas das vezes porque eu acho que não vai dar certo, que as pessoas não vão gostar, medo de ser julgada, medo de não dar conta do recado, tipo, e se eu começar o podcast, mas aí, sei lá, depois de 2 meses eu ficar de saco cheio e quiser parar, e aí eu vou desistir e as pessoas vão me julgar. Enfim, todas essas questões que eu decidi jogar pela janela e simplesmente começar, e eu tô muito feliz que eu comecei porque... é um projeto que eu tenho muito orgulho e que eu sei que só vai ficar melhor ano que vem. Eu tenho muitas ideias para esse podcast pro ano que vem, então muito feliz com isso também. E 2023 foi o ano que agora virei uma cidadã americana. Que chique, she's so fancy, American citizen. Pois é, galera, consegui. Pra você que não tá entendendo nada, eu voltei para os Estados Unidos em julho, final de julho desse ano, início de agosto, porque eu tenho green card como residente. Só que quando você tem green card, você tem que passar 6 meses do ano, todo ano, nos Estados Unidos. Senão você pode perder esse direito de residência. Só que se você vira cidadão americano, você virou cidadão americano. Você não perde a cidadania se você se mudar para outro país. Você continua sendo cidadã americana. E, como eu sou casada com um americano, como eu tenho uma empresa americana, e a gente não sabe o dia de amanhã, eu não queria simplesmente perder o meu green card, voltando pro Brasil, e perder esses direitos todos que eu conquistei aqui, porque, foram 7 anos, sabe? Dando duro, trabalhando, pagando pra conseguir o visto de noiva e o green card temporário e o permanente. É um desgaste emocional e financeiro muito grande esse processo. E eu não queria jogar aquilo pela janela. Então, eu decidi que eu ia voltar para os Estados Unidos e que eu ia tirar minha cidadania. Só que o processo é demorado. Então, quando eu dei entrada na papelada, assim que eu voltei, a estimativa era que a minha entrevista só fosse acontecer em abril do ano que vem. Então, eu tava tipo, beleza, né? É isso. E aí, recebi a carta final de novembro dizendo que tinham agendado a minha entrevista para dia 11 de dezembro. E aí, dia 11 de dezembro, eu fui lá, fiz a entrevista. A entrevista... é um teste, a gente tem que fazer um teste de conhecimentos gerais, então, sobre política, história, geografia dos Estados Unidos. Finalmente, o meu diploma de ciência política serviu para alguma coisa, os refrescos, então eu já sabia a maioria das respostas, mas também estudei pro teste, foi bem tranquilo, e fui aprovada, e agora o que eu tô fazendo é esperar, no dia 12 de janeiro eu vou jurar a bandeira, e aí sim eu ganho o meu certificado de cidadania americana, eu pego o passaporte e aí... partiu para abraço, porque aí eu consigo voltar para o Brasil ano que vem por tempo indeterminado, que é o plano, que é o que estou indo fazer. Ainda não tenho data certa para isso, mas eu tô muito feliz. Então, era uma coisa que eu nem achava que ia rolar esse ano, mas que rolou. Então, graças a Deus, estamos no caminho certo para conseguir voltar para o Brasil em 2024 e ficar, sabe? Voltar e ficar, que é o que eu quero, que é o meu sonho. O que me leva a dizer que, cara, esse ano foi um ano que realmente eu parei de me desculpar pelos sonhos que eu tenho, pelas coisas que eu quero fazer. Foda-se que os outros talvez não entendam. Como assim você pode morar nos Estados Unidos e quer voltar a morar no Brasil? Pois é, amiga. Você não precisa entender, não precisa fazer sentido pra você, precisa fazer sentido pra mim. Eu sei o quão mais feliz eu sou, o quão mais eu mesma eu me sinto quando eu tô no Brasil versus aqui. A minha vida é infinitamente mais divertida e humanizada do que aqui. Aqui é tudo muito robótico, aqui é tudo muito parado. Você precisa de carro pra tudo, você quer se encontrar com
com alguém, você tem que marcar 3 semanas de antecedência, porque tá todo mundo sempre muito ocupado o tempo todo. Toda vez que você vai falar com alguém é sempre sobre trabalho, parece que é tudo um grande networking. E eu não sinto que eu criei aqui as mesmas relações autênticas que eu tenho no Brasil, com a ressalva de, sei lá, 2 ou 3 amigas, sabe? Que realmente se tornaram bastante amigas minhas aqui. De resto, claro, amo os meus sogros, amo a minha família aqui, mas as irmãs do meu marido moram em outros estados, então a gente quase não vê elas. E eu amo os meus sogros, mas eu amo os meus pais mais, né? Então, assim, se eu tiver que escolher onde que eu quero morar, perto de quem, é óbvio que eu vou querer morar perto dos meus pais. Então, também estou muito feliz com isso. E 2023 foi o ano, como eu já falei, que eu trintei. Eu confesso que eu tava bastante animada pra isso. Já falei várias vezes aqui, inclusive provavelmente você deve me conhecer por causa disso, né? Das coisas que eu gostaria de ter ouvido no início dos meus 20 anos e de como os meus 20 anos foram um período complicado, principalmente ali dos 20 aos 25. Ali, a partir dos 27, foi quando eu acho que as coisas começaram a ficar dando um pouquinho mais de suavidade. Mas, de qualquer forma, foi uma época difícil e eu abracei a ideia dos 30 anos, sabe, muito feliz. O meu aniversário de 30 anos foi maravilhoso, foi cercado das pessoas que eu amo, de amigos antigos, amigos novos, meus pais que foram me ver no dia seguinte. Foi uma delícia, foi o melhor final de semana do ano. Mas eu confesso que nos últimos dias eu comecei a sentir um pouquinho de o início de uma crise existencial. E eu não sei necessariamente dizer se ela é relacionada a ter 30 anos. Eu acho que as crises que eu tô tendo agora, e não é nem uma crise, sabe? É um incômodo. Eu vou colocar como um incômodo. Eu acho que essas crises... Menina, não me apresentei, né? Amenidades. Enfim, vou me apresentar agora, tá bom? Vou me apresentar rapidinho e a gente volta pra linha de raciocínio. Olá, queridos e queridas. Eu sou a Lu, do Instagram e do TikTok BeHappyLu, onde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. Ok, voltando ao assunto, esqueci o que eu tava falando. Eu acho que esse incômodo que eu tenho não é necessariamente relacionado a ter 30 anos. É mais o incômodo de não me identificar como uma mulher de 30 anos. De imaginar que com 30 anos eu deveria ser mais adulta do que eu sou. E isso às vezes me deixa um pouco insegura. Eu fico me sentindo um pouco imatura. Não sei, eu vi um vídeo de uma menina que ela falou: se você não soubesse a idade que você tem, quantos anos você acha que você teria? E aí eu fiquei tipo, não sei. E eu falei até sobre isso com os meus pais, sabe, recentemente, que eu não sinto que eu tenho 30 anos, mas eu não sinto que eu tenho 20, eu não sinto que eu tenho 40. Eu acho que eu diria que eu sinto como se eu tivesse com uns 26, 27. Talvez a questão da pandemia, sabe? Tipo, aquela idade que a gente tinha quando 2020 aconteceu. Não sei se isso é bom, se isso é ruim. Eu só sei que é assim que eu me sinto. E às vezes bate, sim, uma insegurança de ser uma mulher de 30 anos e eu saber que tem algumas expectativas que a sociedade tem sobre uma mulher de 30 anos, né? Com relação a ter filhos, construir família... E aí eu começo a entrar em aspirações. Será que o jeito como eu falo é muito infantil? Será que eu tô me vestindo de maneira infantil? Será que as inseguranças ou as coisas que eu tô falando são infantis? Mas aí, ao mesmo tempo, ontem eu tava numa festa... Uma festa nada, era um jantar pequeno entre amigos que a gente fez pro Ano Novo. E eu tava com, né, a minha amiga, que é minha melhor amiga aqui nos Estados Unidos. Uma delas, ela, na verdade, vai fazer 40 anos agora. Ela tá grávida, ela engravidou agora, vai ser o primeiro filho dela. E ela vai fazer 40 anos em março. E a outra amiga nossa que tava lá, elas, na verdade, são amigas já desde a faculdade. Então, elas são amigas já há muitos e muitos anos. As duas vão fazer 40 anos. E elas estavam falando sobre isso, né? O que elas vão fazer no aniversário e tal. O que eu fiquei pensando é que, primeiro, que nenhuma delas parecia ter 40 anos, nenhuma das duas. Tipo, elas parecem ser mais novas em termos de aparência, mas principalmente de espírito, sabe? Tipo, eu daria pra elas 30 e não 40. Pelo jeito como elas falam, as coisas que elas gostam e até a minha compatibilidade, sabe, com elas, porque a gente senta pra conversar e a gente conversa sobre tudo e eu não olho pra elas e vejo, tipo, ai, uma mulher de 40 anos que deveria ser assim, assado. E aí aquilo deu um pouquinho de esperança, sabe, no meu coração, de pensar que, tipo, olha, tá vendo, não tem que ter medo. Olha só, isso aí é 40 anos. Não tem nada demais em 40 anos. Olha como é que elas estão super cheias de vitalidade, de saúde, de humor, de tudo. Elas estão maravilhosas, sabe? Com 40 anos. Em termos de, não só físico, mas em termos de espírito, sabe? Aquele espírito jovem. Eu não sei se é porque realmente a gente tem acesso agora, né? Ai, calma. Não quero ser cancelada, pelo amor de Deus. Muitas pessoas tem mais acesso e dentro da minha realidade que eu estou falando aqui, tem acesso a coisas básicas que possibilitam
uma qualidade de vida melhor, acesso a alimentos bons e descanso e suplementos e vitaminas e, enfim, todas essas coisas. De modo geral, o ser humano está vivendo mais. A gente vive mais e mais, né, por mais anos. Então, quando falam, os 30 são os novos 20, e agora eu tô falando os 40 são os novos 30, eu acho que é mais ou menos isso mesmo, sabe? Mas isso não quer dizer que eu não esteja um pouco sem chão, diria assim. Eu acho que esse ano agora, né, ano que vem, que eu vou fazer 31, eu acho que vai bater um pouco mais do que o 30. Eu acho que o 30 foi só aquela coisa, 30! Eu acho que o 31 vai ser quando senta a realidade de que eu estou na casa dos 30. E o que eu faço com isso? Não que eu acho que eu tenho que fazer qualquer coisa com isso. Mas existem aquelas expectativas que a gente acha que a gente vai ter que corresponder em determinadas idades. Isso acontece com todas as idades. Então, eu acho que eu vou começar a sentir um pouco mais dessas expectativas que eu acho que eu tenho que assumir conforme eu for ficando mais velha. Veremos. Aguardem os próximos capítulos, galera. Agora, voltando para aquela coisa de então é Natal e o que você fez, e a gente fez o que pôde, com o que tinha, eu vou falar das coisas que eu gostaria de ter feito em 2023 que eu não fiz, que eram metas, tá? Eu tinha uma meta de jogar beach tênis. Eu achava de verdade que quando eu fosse pro Rio eu ia jogar beach tênis, ia ser o meu esporte. E eu fiz umas 2 aulas e eu confesso que eu não gostei, não me senti cativada. Achei divertido, mas assim, né? E eu fiquei um pouco frustrada com aquilo, porque eu achava de verdade que ia ser um lugar que eu ia poder fazer novas amizades, encontrar pessoas, etc. Não foi isso que aconteceu. Acabou que depois eu encontrei a corrida. Tudo bem que eu encontrei de um jeito solitário, mas ano que vem eu vou entrar para uma assessoria de corrida, isso é uma meta minha de 2024. Enfim, eu ia jogar beach tênis e eu não joguei, então tem uma coisa que eu não fiz em 2024. Outra coisa que eu tinha prometido que ia fazer em 2024 era entrar num curso de espanhol online, fazer aula de espanhol online para ficar fluente em espanhol. Fiz isso? Não fiz isso. Aí eu pensei em fazer italiano, fiz isso? Não fiz isso. Não aprendi nenhum idioma novo, tá? Não rolou. Eu também tinha uma meta de ler 20 livros esse ano, que sinceramente era até menos do que a minha meta do ano passado. Ano passado eu tive uma meta de 24 livros e eu cumpri essa meta. Esse ano era pra eu ter lido 20 e, pasme, eu li 15. Tô lendo um agora, mas ele é tão grande, eu comecei ele há pouco tempo, que não tem a menor condição de eu terminar ele antes de 2023 acabar. Então, não consegui fechar minha meta de 20 livros. Foi provavelmente o ano que eu menos li nos últimos 5 anos. Todos os anos, nos últimos anos, eu li pelo menos 20 livros. E esse ano, quando eu tava no Rio, eu li bem menos do que eu costumo ler, porque eu tava, sei lá, muito emocionada com todas as outras coisas que estavam rolando e tinha coisas pra fazer, então eu li menos. Eu também li uns livros maiores, sabe? Tipo, acho que teve uns 2 ou 3 livros que foram mais grossos do que eu imaginava, e aí me atrasou na leitura também. Então, não consegui fechar minha meta de livros. Também queria ter lançado de novo o meu workshop de escrita terapêutica, que eu já falei sobre isso aqui. Foi um workshop que eu lancei em 2021 e eu quero lançar uma nova versão dele, ou pelo menos uma versão atualizada dele. E a ideia era ter feito isso agora, ainda em 2023. Não fiz. Eu tinha certeza que quando eu lançasse o podcast eu ia fazer isso, não fiz. Foi um misto de coisas de trabalho que eu ainda tinha que fazer e alinhar. Eu contratei pessoas, o que também foi uma grande conquista em 2023. Eu prometi que ia fazer isso. Sinceramente, eu achei que não ia rolar. Chegou ali, setembro, eu falei, puta, não vou fazer isso, cara. Eu vou de novo, não vou contratar ninguém. Contratei 2 pessoas maravilhosas que trabalham comigo e que eu estou muito feliz. E tenho plano, sim, de contratar 1 ou 2 pessoas a mais ano que vem e ficar aí com umas 4 pessoas. Então, segura isso aí. Mas, enfim, o que eu tava falando era que eu queria ter lançado de novo esse workshop. E aí foi uma mistura de não deu porque eu tava sobrecarregada com coisas de trabalho e, enfim, outras coisas da minha empresa aqui nos Estados Unidos. E outra também por uma questão de autossabotagem, sinceramente. De novo, aquela questão do perfeccionismo. Ai, não, mas assim não tá bom. Ai, eu tenho que fazer. Aí toda vez que eu sentava pra rever, eu ficava nervosa, eu ficava angustiada e eu botava de lado. Na mesma hora, eu inventava uma louça pra lavar, um banheiro pra limpar. É aquela coisa que a gente adora fazer quando a gente procrastina, né? Então, não lancei o workshop, desculpa, perdão pelo vacilo, se é uma coisa que você quer fazer. Tenho, sim, planos de lançar ele em 2024, junto com outras coisas. Veremos, não quero dar muito spoiler, até porque eu ainda tô decidindo como que eu vou fazer isso e como que vai rolar e o que que vai ser. Mas as coisas estão se encaminhando, pelo menos isso, né? Mas tá aí outra coisa que eu falei que ia fazer esse ano que não fiz. Quando eu tava indo pro Brasil, eu tinha jurado que eu ia viajar pra vários estados dentro do Brasil. Eu ia pro sul da Bahia, eu ia pra São Paulo e eu ia pra Chapada dos Veadeiros. Não fui pra lugar nenhum. Só fiquei no Rio de Janeiro. Não queria sair, tava muito apegada. Falei, não, só tenho 6 meses aqui. E se não der certo, e se eu não conseguir voltar no que vem, não.
Cara, sinceramente, pra me arrastar pra Búzios por 2 dias era um parto. Pra me arrastar pra Petrópolis, que é a cidade dos meus pais, né? Era uma novela. Tipo, eu falava, não, gente, vocês vêm pra cá. Porque eu não queria sair do meu cubículo ali, eu não queria sair do meu quadrado chamado do meu país Ipanema. Enfim, tinha prometido várias viagens e não fiz. É isso, não rolou, mas tudo bem. Ano que vem, agora que eu volto a morar no Brasil, aí sim eu consigo planejar viagens, então tudo certo. Como eu falei, eu vou dar umas dicas aí pra vocês dos meus melhores do ano. Então, se você quiser anotar agora, eu vou dar. Talvez eu deixe na descrição também desse episódio. Vou deixar na descrição. Vem até agora, é isso. Vou deixar também na descrição desse episódio, caso você não consiga anotar, as minhas dicas dos livros que eu mais gostei esse ano, filmes e séries. E se eu esquecer de alguma coisa, eu coloco esse a mais nos comentários, né, na descrição do podcast, caso eu tenha esquecido de algum. Em termos de livro, eu entrei no meu Goodreads, que é o aplicativo que eu uso pra, né, ver o que eu já li, o que eu tô lendo, enfim. Primeiro livro do ano, eu jurava que eu tinha lido esse livro ano passado, menina, mas não, eu li realmente iniciozinho de janeiro, então conta como 2023. Na minha cabeça é um livro de 2022, mas já que foi de janeiro de 2023, a gente vai contar, né? Foi o livro Nunca, é o nome do livro, de um autor chamado Ken Follett. Eu amo esse autor, ele é um dos meus autores favoritos da vida. Ele é um cara que escreve muitos romances policiais históricos. Então, ele escreve, tipo, livros ambientados na Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Civil dos Estados Unidos. Ele tem uma trilogia chamada Trilogia do Século. E são 3 livros. E, gente, os livros são enormes, tá? Quando eu digo enorme, é tipo mais de 1000 páginas, real. E aí, o primeiro livro é sobre a Primeira Guerra Mundial, o segundo é a Segunda Guerra Mundial, o terceiro é Guerra Fria e a Guerra dos Direitos Civis aqui nos Estados Unidos. Ele conta a história a partir de um drama. Então, tipo assim, os fatos históricos que acontecem no livro, tipo, as batalhas, os documentos assinados, até alguns diálogos, eles realmente aconteceram. Só que ele cria toda uma história pra contar isso tudo. Então, sei lá, você tá aprendendo coisas enquanto você tá investido na história dos personagens. É uma das minhas trilogias favoritas. Não foi esse livro que eu li esse ano, essa trilogia eu li, acho que, sei lá, 2016. Mas foi a primeiras coisas que eu li dele, e depois disso eu li praticamente todos os outros livros dele. E esse livro é o mais novo dele. Se chama Nunca, e basicamente se passa nos dias atuais, na verdade, e é basicamente um cenário hipotético que poderia desencadear numa terceira guerra mundial. Foi provavelmente o livro mais assustador que eu já li na minha vida inteira, porque é muito realista, sabe? Tipo, meu Deus do céu, a gente tá assim, ó. A gente tá a um mal entendido, um disse-me disse, uma fofoca mal contada de ter uma terceira guerra mundial, de ter, sei lá, bombas nucleares caindo, enfim. O livro é insano, eu amei. Quando o livro acabou, eu fiquei tipo, não! Meu Deus, como assim o livro acabou agora? Foi maravilhoso, enfim. Se você curte esse tipo de leitura, eu recomendo muito. Outro livro foi Indomável. Ele é da Glennon Doyle. Ele é um livro de autoajuda, gente. Olha só, eu falo que eu não gosto de livro de autoajuda, mas esse livro eu gostei. Minha prima me deu enquanto eu tava no Brasil. E eu tirei várias coisas muito legais desse livro. Eu não achei que foi um livro de autoajuda enfadonho, sabe? Que, tipo, fica toda hora martelando na mesma questão. Porque o meu problema com os livros de autoajuda não é nem que eu não acho que eles ajudam. Eu acho que eles ajudam. Eu acho eles muito repetitivos. Eu acho que, geralmente, o que acontece é que a pessoa consegue explicar o argumento dela em 20 páginas e as outras 100 é ela repetindo o argumento das primeiras 20. Eu acho isso uma grande perda de tempo. Só que não foi assim que eu me senti com Indomável. Eu senti que o livro inteiro me trouxe vários insights. Eu marquei várias passagens, me ajudou a fazer vídeos. Eu fiz vários vídeos enquanto eu tava no Brasil, influenciada por esse livro. Dei pra minha mãe. Eu acho que é um livro muito legal que toda mulher deveria ler. Principalmente se você tá passando por uma época de baixa autoestima, que você tá duvidando de você mesma, síndrome da impostora, que você acha que você não tá vivendo a vida que você merecia viver. É um livro muito legal. É um livro que eu acho que toda mulher deveria ler. Então, também foi um ótimo livro que eu li esse ano. Outros livros que eu li enquanto eu tava no Brasil que eu adorei. Tudo é Rio e A Natureza da Mordida, ambos da Carla Madeira. Tudo é Rio eu achei melhor do que A Natureza da Mordida, mas eu gostei bastante de ambos. Ainda não li Véspera, quero ler ano que vem. Tudo é Rio, eu comentei sobre isso no meu Instagram. Não é que ele tem um plot extraordinário, sabe? Tipo, eu acho que a história do livro, ela é bem simples. Tipo, em termos a história é sobre isso, tem livros com, sinceramente, histórias muito mais elaboradas. O que pega no livro são os personagens. A profundidade de cada personagem
e o jeito como a Carla Madeira escreve, porque a mulher, ela, não sei explicar, ela faz uma arte marcial com as palavras. Eu nunca li nada parecido. Tipo, não é uma coisa enfadonha, não é prepotente, não é todo floreado, difícil de entender, não é. Mas é bonito, é impactante, é profundo, é muito rápido de ler. Então, assim, o que eu mais gostei no livro foi, de fato, a narração do livro e os personagens. Não necessariamente achei que foi uma história incrível, mas eu achei... Até, sinceramente, tem até questões com o final. Não gostei muito do final, não, pra ser sincera. Mas é um livro que vale muito a pena ler. E salve a literatura brasileira, hein? Voltando já aqui nos Estados Unidos, um livro que eu li... Foi o livro que eu li mais rápido esse ano. Com certeza. Se chama A Empregada, da Frida McFadden. Não sei como pronuncia esse último nome. Mas é um suspense. Gente, eu amo suspense policial. Eu amo um mistério. Quem matou, por que matou, como matou. Adoro. E esse livro é uma vibe meio Garota Exemplar. Maravilhoso. Eu devorei o livro. Eu lembro que eu comecei a ler num dia e no dia seguinte eu tava indo pra Miami, era um voo bem longo. Eu li o livro, enfim, no voo inteiro, acabou. Se você curte suspense, se você gosta dessa pegada de Garota Exemplar, então A Mulher na Janela, Verity, você vai amar esse livro. Amar. E tem continuação, eu ainda não li a continuação, tô guardando, sabe? Tipo, falei, não, vou ler a continuação só no que vem, porque é muito bom. Outro livro que eu não tinha lido ainda foi A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é da Susan Collins, que é autora de Jogos Vorazes. Quando esse livro saiu, eu tava muito animada, só que eu fiquei guardando, porque eu não queria ler, porque eu amei muito Jogos Vorazes, assim, foi uma das trilogias que eu mais amei, assim, na vida. E aí, quando o livro saiu, eu fiquei com pena de ler e gastar, e sabe, não tá mais... Tipo, depois que eu ler isso, eu vou ter que sair desse mundo de novo. Aí eu lembro de pensar em reler a série pra depois ler esse livro. E aí, sei lá, eu esqueci. Menina, esqueci. E aí... o filme ia sair, né? Em novembro. Eu falei, puta, eu vou ter que ler esse livro antes do filme sair. Eu não vou ver o filme antes de ler o livro. E foi quando eu peguei pra ler. Pra mim, também, foi um dos melhores livros do ano. A mulher escreve muito bem. Eu achei muito legal, porque ele é do ponto de vista do presidente Snow, que é o presidente da série dos Jogos Vorazes, que é o grande vilão da série. Eu achei muito legal que é do ponto de vista dele. Então, você tá dentro do olhar de um vilão, de uma pessoa que não é boa. É complicado porque, na verdade, muitas das passagens do livro eu meio que me pegava concordando com ele, ou entendendo o ponto de vista, ou querendo defender, e aí você fica, meu Deus, o que isso quer dizer sobre mim? Enfim, eu gostei bastante do final, que deixa implícito tudo que ele vira na série. Enfim, achei um livro muito bom. Achei que o filme foi uma boa adaptação do livro. Sempre é aquela coisa, né? Eu, sinceramente, sempre penso que o livro é melhor que o filme, não tem jeito. Porque não tem como colocar todos os detalhes do livro num filme. Mas eu achei que foi uma ótima adaptação. Eu também li O Alquimista, do Paulo Coelho. Nunca tinha lido O Alquimista. Li despretensiosamente, porque tava em promoção no Kindle. E eu adorei. Gostei bastante. Tem até o episódio do Feliz Quando, que eu falo sobre uma passagem do livro. Eu acho que me ensinou várias coisas, me fez olhar pra mim mesma de maneiras que eu precisava, e eu entendi por que é um clássico e por que as pessoas gostam tanto. Então, esses são os meus livros favoritos do ano. Se eu tivesse que dar, tipo, top 3, eu diria que foi Nunca, Tudo é Rio e A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. São o meu top 3 do ano. Filmes. Eu não vi muitos filmes esse ano. Confesso que eu não vi muitos filmes esse ano. Como eu falei, tava muito ocupada vivendo. Então, não tenho muito pra falar. O meu filme favorito do ano foi Barbie. Se você não gostou do filme, você viu errado. Então, vai lá assistir de novo, porque acabou de entrar na HBO Max. Então, você pode ir lá assistir. Eu tô doida pra assistir de novo, inclusive. Eu ri, eu chorei, eu refleti. Realmente vesti a camisa do Coisas de Menininha. Foi quando eu fiz as pazes de vez com a cor rosa, mesmo não estando na minha paleta, porque eu sou outono quente. E realmente comecei a abraçar de novo esse meu lado de feminilidade sem me sentir mal por isso, sabe? Me deu um novo senso também de autoestima e de me enxergar como mulher. Fora que o filme é super engraçado também. Oppenheimer, então, que foi na mesma época da Barbie, que é sobre a história da bomba atômica. Tive algumas questões morais com relação ao filme. Eu acho que é um filme complicado, porque parece que você tá passando um pouco de pano, né? O filme, pra quem não sabe, Oppenheimer, é sobre o Oppenheimer, que foi o cientista que
criou a bomba atômica. Não que ele tivesse necessariamente querendo criar a bomba atômica, mas ele sabia que aquilo dali ia dar ruim. Sinceramente, é isso, sabe? Eu acho que o filme tenta meio que passar um pano, tipo, ele não sabia que isso ia acontecer, e depois que ele soube, ele tentou se redimir. Tudo bem, ele tentou se redimir, mas assim, você ainda assim criou a bomba atômica, e você sabia que estava criando uma bomba, e você sabia que ia ser uma bomba fodida, né? Acho um pouco complicado, mas achei a atuação excelente, achei que a história se desenrolou de um jeito muito envolvente, apesar de ser um filme extremamente longo, são 3 horas de duração, então assim, se você for ver em casa, eu aconselho a dividir em 2 ou 3 partes aí. Difícil, no cinema teve uma hora que eu tava um pouco exausta, mas gostei bastante desse filme. Outro filme que eu amei foi A Pequena Sereia. Eu não tinha visto no cinema, eu vi no avião, voltando de Miami aqui pra Phoenix. Eu confesso que eu nunca gostei do filme da Pequena Sereia, quando eu era criança. Quando eu era criança, eu detestava o filme da Pequena Sereia, porque eu achava que era uma idiotice ela trocar a voz dela pelas pernas por causa de um homem. Aquela criança de 7 anos milituda. Pois é, eu achava aquilo inconcebível, então eu não gostava dela, porque eu achava ela burra. Mas agora, revendo o filme, primeiro que eu achei que as atuações foram excelentes, eu achei que foi uma adaptação muito legal. Eu acho que dessas adaptações da Disney, eu acho que a maioria é ruim, sinceramente. Essa e o Aladdin, pra mim, foram as melhores adaptações até agora. Eu amei a menina que fez a Pequena Sereia, Hailey, qualquer coisa, a voz dela é incrível e ela tava linda como a Pequena Sereia. E eu entendi melhor, sabe, a história. Eu percebi que não era tão simples assim como, tipo, ela trocou a voz por pernas. Não, na verdade, não foi por causa de um homem, necessariamente. Sim, tinha a questão do príncipe, mas a verdade é que ela queria explorar um novo mundo. Ela queria conhecer novas coisas, ela queria poder andar com as próprias pernas no sentido de se descobrir quem ela era no mundo. E aí eu entendi melhor isso. Eu lembro que eu chorei em algumas partes do filme. Enfim, eu fiquei tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Então, adorei Pequena Sereia. E agora, mais pro final do ano, como eu falei, teve a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que eu achei que foi uma ótima adaptação. Então eu gostei bastante do filme, eu achei que o filme foi muito, muito bom. Assim como os filmes dos Jogos Vorazes foram boas adaptações dos livros, achei que esse também foi uma ótima adaptação, gostei. Cara, tem Viola Davis, né? Tipo, e ela tá maravilhosa no filme, então não preciso dizer mais nada. E por fim, recente, muito recente mesmo, que é o filme que tá na Netflix agora, chamado Deixar o Mundo pra Trás. É com a Julia Roberts e... esqueci o nome, aquele ator. É que ele tem um nome meio árabe, né? Então é difícil dizer. Ele é um grande gostoso, gente. Eu acho ele muito gato. Enfim, não é sobre ele que eu tô falando sobre o filme. É o tipo de filme que, aparentemente, ou você ama ou você odeia. Eu tô vendo uma galera dizendo que detestou, ou que não entendeu o final, que não entendeu a crítica. Gente, primeiro, eu gosto de filmes com final em aberto, principalmente em filmes mais apocalípticos, assim. Porque, tipo, não tem como você dar um desfecho pra aquilo, sabe? Realmente fica tudo em aberto. Achei que as atuações foram excelentes. E eu achei que a crítica social foi bem óbvia, sinceramente. Mas, enfim, não vou dar spoiler. Eu gostei bastante, então tá aí na minha lista também de melhores filmes. E por fim, minha lista de seriados. De novo, não vi muita coisa esse ano, tô atrasada em várias séries que eu assisto. Mas eu diria que as que eu mais gostei foi Last of Us, que é da HBO, que foi com Pedro Pascal, que é, tipo, uma das minhas maiores crushes da vida. Eu acho ele gatíssimo desde Game of Thrones, que eu sou apaixonada por esse homem. Eu achei super legal, é uma coisa meio zumbi, né, meio apocalíptico. Eu sinceramente, eu prefiro esse tipo de conteúdo, né, acho que já deu pra perceber do que necessariamente romance, essas coisas assim. Mas, enfim. Daisy Jones and the Six, que saiu na Amazon Prime. Tudo, eu amei, chorei horrores no final. Eu já tinha lido o livro, inclusive eu amo essa autora, Taylor J. Reid. Acho que é esse o nome dela. Eu amo Daisy Jones and the Six, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que é o meu favorito dela, e Malibu Renasce. São 3 livros que eu adoro e eles têm essa pegada de celebridades em Hollywood nos anos 50, 60, 70. Muito legal, achei a série muito bem feita, muito parecida com o livro, atuações incríveis. Outra série que eu amei foi Judy Duty, que é uma série que tá na Amazon Prime, se eu não me engano, pelo menos aqui nos Estados Unidos é isso. É como se fosse um reality show. Cara, gente, a série é muito maluca, porque é uma vibe meio The Office, só que o que acontece? Todo mundo no elenco são atores, menos o cara que é o personagem principal. O cara que é o personagem principal, ele acha que tudo que tá acontecendo ao redor dele é verdade. Eu não vou dar spoiler, eu só vou dizer isso. O cara principal da série acha que tudo que está acontecendo no tribunal, porque ele tá lá como jurado de um tribunal. Ele acha que tudo que tá acontecendo é verdade, que ele tá participando, na verdade, de um documentário e não de um seriado de televisão. Só que
todo mundo ao redor dele, na verdade, são atores. E, gente, a série é muito engraçada, porque, tipo, o cara tá tendo reações de verdade, entendeu? Enfim, eu achei genial. Outra série que eu adorei, que eu vi há pouquíssimo tempo, eu vi agora, final de outubro, foi A Queda da Casa Usher, que é uma série de terror que tá na Netflix. Gente, dá medo, mas não é aquele medo que você não consegue dormir, entendeu? É um medo só, tipo, um sustinho. E eu adorei cada episódio. Você fica, tipo, uma coisa meio premonição, umas mortes meio bizarras. Achei bem legal também. Outra série também que eu terminei esse ano, que eu gostei bastante, que não é de 2023, né? Mas acabou agora, foi Eu Nunca, que também era da Netflix, que era de uma menina indiana, né? Com descendência indiana, que mora nos Estados Unidos e ela tá no ensino médio. Enfim, era uma série que eu já tava assistindo já desde a primeira temporada, acabou agora, eu adorei também. E por fim, menção honrosa, tá? Porque não são séries novas, inclusive não foi a primeira vez que eu assisti, mas esse ano eu reassisti Gossip Girl, a série original, nunca nem vi essa nova versão que criaram, também não faço questão. Até a quarta temporada é icônica. Na quinta você já começa a perguntar o que tá acontecendo. Na sexta temporada você fala, meu Deus do céu, todo mundo largou a mão de todo mundo, né? Porque uma coisa horrorosa, horrorosa. Mas até a quarta temporada vale muito a pena, principalmente as 3 primeiras temporadas são excelentes. E Grey's Anatomy, que eu estou inclusive assistindo ainda pela 3ª vez. E eu amo Grey's Anatomy. Finalmente esse ano consegui terminar as 20 temporadas, quer dizer, 19 temporadas. Finalmente esse ano eu consegui chegar ao final da 19ª. E aí eu olhei pra cara do meu marido e a gente falou, vamos reassistir? Ele, vamos. E a gente tá, se eu não me engano, agora no início da 7ª. Eu, particularmente, gosto até o final da 8ª temporada. Da 9ª em diante, eu acho que o negócio vai ficando meio ruim. Série icônica, estou assistindo também, me deixa muito feliz. Pra fechar esse podcast, que foi amenidades, a gente só batendo um papinho, eu só enchendo linguiça aqui pra esse ano acabar e a gente voltar a falar de outras coisas ano que vem, né? Eu decidi falar sobre algumas coisas que eu aprendi em 2023. Então, algumas coisas que eu aprendi em 2023, primeiro que eu não sou tão importante assim, e isso, na verdade, é maravilhoso, porque isso quer dizer que ninguém tá prestando tanta atenção assim em mim e que eu posso me possibilitar a fazer as coisas que eu quero fazer e arriscar mais e ser quem eu quero ser e ninguém se importa. E que ótimo que ninguém se importa porque eu tenho mais liberdade por causa disso. Aprendi que pessoas que você ama podem sair da sua vida a qualquer momento. E isso não quer dizer que elas sejam pessoas ruins. E você sair da vida de certas pessoas que você não enxerga mais sentido naquela relação também não te torna uma pessoa ruim. Só quer dizer que a gente tá indo pra rumos diferentes, caminhos diferentes. E que a gente pode usar esse tempo pra ficar achando que a gente é uma bosta, que o que tem de errado em mim. Foi perguntas que eu fiz esse ano muitas das vezes pra mim. Qual é o meu problema, o que tem de errado em mim. E claro que teve algumas coisas que eu pensei que eu posso melhorar e que eu tô buscando melhorar. Mas no geral eu percebi que na verdade, foram só caminhos diferentes e isso me deixou aberta a conhecer pessoas que têm a ver com quem eu sou hoje em dia. E que bom conseguir me conectar com pessoas que me enxergam como quem eu sou hoje. E que eu consigo enxergar elas como quem elas são hoje em dia. Então, abrir o espaço para pessoas novas, o que é muito legal. Aprendi que me arriscar vale a pena. Se arriscar mais sempre vale a pena. É muito melhor você se arriscar e não dar certo, ou então se arriscar e falhar publicamente do que você não arriscar, não tentar e falhar pra si mesma pensando, porra, e se eu tivesse tentado? E se eu tivesse feito aquilo? O seu eu daqui a 1 ano vai olhar pra trás e vai ter pensado, e se eu tivesse começado há 1 ano atrás? Então, assim, se você tem algum projeto que você quer fazer ano que vem, mas você tá sempre empurrando com a barriga, sempre deixando pra depois, pensa isso. Pensa que hoje pode ser o seu dia 1. E que daqui a 1 ano, se você começar hoje, você vai estar colhendo frutos que você jamais imaginaria. Então, esse ano foi um ano que eu aprendi mais isso e que eu quero levar muito mais a sério em 2024. Se não der certo, os projetos que eu tenho pro ano que vem, ok, mas pelo menos eu vou poder ficar em paz sabendo que eu tentei, cada um deles. E é muito melhor eu fazer isso do que ficar pensando, ai, putz, tá vendo? Se eu tivesse feito isso mais cedo, eu já estaria fazendo tal coisa agora. Eu não quero essa vibe pro ano que vem, então aprendi isso esse ano. Aprendi que o meu corpo é muito mais forte, muito mais capaz do que eu dou crédito. Ele vai muito longe e que quando eu cuido dele com amor, com carinho, ele faz coisas incríveis por mim. E que não é tarde pra aprender nada, pra começar nada. E que se você quer ficar bom em alguma coisa, você vai ter que primeiro ser ruim naquela coisa. E pra você ser ruim naquela coisa, você tem que começar aquela coisa. Tô muito feliz que eu tenha começado tantas coisas. Eu comecei a criar conteúdo mais a sério, eu comecei o podcast, eu comecei a correr. Eu tô ainda caminhando, eu tô aprendendo. Eu sei
sei que vai melhorar, em todas as áreas isso vai melhorar, mas que eu já tô muito melhor do que quando eu comecei, em todas essas áreas. Então, isso também me deixa muito feliz. E por fim, eu aprendi que as pessoas gostam de me ouvir, né? E que a vida se torna mais leve quando eu compartilho as minhas questões com vocês, com outras pessoas, e quando eu divido a minha rotina, mesmo quando é uma rotina meio chata. Aqui nos Estados Unidos eu sei que a minha rotina não é tão legal como ela era no Brasil. Mesmo assim, eu sinto que eu consigo dar mais valor e ser mais grata por essas coisas quando eu divido com outras pessoas e eu vejo o quanta coisa eu tenho pra agradecer da minha vida. E é aquela coisa de dizer em voz alta as suas vitórias. Eu aqui sou forçada a dizer as minhas vitórias, a me dar crédito, a mostrar pra vocês que as coisas são possíveis, e quando eu faço isso, eu mostro pra mim mesma o quanto que eu consegui fazer. E eu tô aprendendo cada vez mais a ficar confortável em aceitar e celebrar as minhas vitórias sem me sentir prepotente por causa disso, ou uma impostora que não merece, ou com aquele medo de que, eu não posso comemorar porque vai acabar a qualquer momento. Então, muito feliz por isso também. Foi um ano incrível, 2023. Inclusive, 23 é o meu número da sorte. É a data do meu aniversário e é ligada a várias coisas monumentais na minha vida. Então, é óbvio que, pra mim, não é nenhuma coincidência que 2023 tenha sido o melhor ano até hoje da minha vida adulta. Porque, sim, foi o melhor ano até hoje da minha vida adulta. E pode ter certeza que você é parte disso. E eu não vou deixar isso passar. Eu quero muito agradecer todo mundo que vem me acompanhando esse ano e que eu espero que eu continue conquistando a sua confiança e que eu mereça o seu tempo e a sua atenção. Eu quero fazer por merecer o seu tempo e a sua atenção. E do mesmo jeito que eu recebo mensagem dizendo: Lu, eu sinto como se você fosse minha irmã mais velha, eu me sinto como se você fosse uma amiga. Eu me sinto assim em relação a todos vocês. Eu tenho muitas amigas e eu sou muito grata por cada uma delas. Antes da gente acabar e antes de eu começar a chorar aqui, eu quero que você pegue um papel e uma caneta. A gente vai anotar aí, porque eu quero que você tenha essa mesma reflexão antes da gente acabar aí, né, agora que a gente tá vivendo esse limbo. E a minha pergunta pra você é: o que você aprendeu em 2023 que você quer levar pra frente? E aí você anota tudo que você aprendeu esse ano, tudo que foi bom, tudo que você se orgulhou, tudo que você quer fazer de novo, as coisas que você quer fazer diferente, o que você deixou de fazer que ainda você quer fazer sim, você vai tentar de novo em 2024, enfim. Tudo que eu fiz aqui, falando pra você, conversando com você, faz consigo mesmo. Senta, escreve tudo num papel e vê o quão longe você caminhou esse ano, porque às vezes a gente acha que a gente tá parado no mesmo lugar, mas quando a gente começa a escrever ou a gente começa a falar em voz alta todas as coisas que a gente realizou, a gente percebe que na verdade a gente fez coisa pra caramba. Então, sei lá, convida umas amigas aí, senta na sala todo mundo, começa a conversar e cada uma começa a contar sobre como foi o seu ano, e eu acho que uma vai ficar inspirada pela outra e todo mundo vai ver o quão longe foi. Eu espero que você tenha tido um excelente Natal, já que, né, o Natal foi ontem, no caso, e um próspero ano novo. Eu espero que o seu ano novo seja muito melhor que o meu, a sua passagem de ano novo, mas tá tudo certo, porque ano que vem estarei no Brasil. Até ano que vem. Beijo de luz. Tchau!